Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo à SBT, porque estamos com o especial informação de quarta-feira, 2 de fevereiro. Vamos estar aqui durante cerca de uma hora consigo e com toda a informação nacional, internacional, do desporto e depois a linha aberta. Portanto, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. E vamos começar hoje por New Jersey, ou melhor, por Newark, ou melhor, pelo Iron Man. As eleições municipais de Newark já estão a fervilhar. Na segunda-feira foi marcado um debate, mas aparentemente nem todos os candidatos receberam a respectiva notificação. Olá Luís, as eleições municipais em Newark só são em maio, mas poderemos dizer que já estão ao rubro. Estamos aqui na porta da Walking Street School em Newark, onde na passada segunda-feira devia ter acontecido o primeiro grande debate. Debate organizado por duas organizações, Esperança Azteca e Iron Riders, que supostamente tiveram alguns problemas de comunicação, já que ao debate simplesmente apareceram 2 dos 4 candidatos já conhecidos. Louise Weber e Jonathan Seabra marcaram presença, se bem que ambos tiveram um tipo diferente de comunicação. Falámos com os 4 candidatos que nos deram a sua posição sobre este debate, começando com Louise Weber, o candidato que está na linha do atual mayor da cidade, Ras Baraka. I'm happy that the people from the community showed up. I'm even more happy that another candidate show up because we had 2 candidates that didn't show up at all. But I'm at least happy that the community got to hear 2 out of the 4 candidates. I received a letter roughly 2.5 weeks ago, as did all the candidates, advising them about the debate on Monday. So I prepared and I showed up. Depois tivemos também a oportunidade de falar com Jonathan Seabra, que se apresenta novamente ao eleitorado, que referiu que não foi convocado para este debate, mas que resolveu aparecer. Ontem houve um debate aqui no Hawkins Street School e eu resolvi ir ao debate porque, primeiro, os residentes da nossa comunidade sempre estão primeiro e a minha prioridade é para representar a nossa comunidade. Quando eu cheguei lá, eu sei que a nossa comunidade é muito inteligente e sabe que uma pessoa não pode chamar um debate 100%, se não estão todos os candidatos lá para representarem. E ontem só apareceram 2 candidatos. Foi o Louise Weber e foi eu, Jonathan Seabra, que estou a concorrer para vereador aqui do Bairro do Leste. Quando eu apareci lá, eu não vi quase ninguém da nossa comunidade que soube sobre o debate. Vi muita gente que trabalha na cidade de Newark e muita gente que não vive aqui nesta comunidade. Olha, eu apareci porque, em realidade, muita gente esquece que eu sou português. E ter em sangue português, uma pessoa sempre tem que estar pronta para a batalha. Michael Silva é outro dos candidatos às eleições de maio, que disse que foi um insulto, já que não recebeu nenhuma comunicação dos organizadores. Eu acho que foi um insulto a mim, nunca foi convidado. Eu acho que também foi um insulto à comunidade, nunca foi avisado. Eu vou a qualquer debate com 3 condições. Uma moderador independente, organização independente e bastante tempo para avisar a comunidade para eles poderem participar. Por fim, Anthony Campos referiu que teve conhecimento do debate, mas devido ao temporal do final de semana, havia coisas mais importantes a fazer. We couldn't make it to the alleged event on Monday night due to inadequate notice. We actually paused petition gathering over the weekend to help our neighbors dig out from Saturday's snowstorm. We certainly look forward to anything where we have an opportunity to hear from our community residents and to discuss our plan for improving and bettering our community. We're here to help the community and to help our neighbors, and that's what we're going to do.
E é assim, o debate contou com a participação de 2 dos 4 intervenientes das eleições para vereador do bairro Leste, aqui no Ironbound. Soubemos, entretanto, que o próximo debate já está marcado para o dia 15 de fevereiro na Wilson Avenue School, esperando que dessa vez haja uma comunicação efetiva da organização para que os 4 candidatos possam estar presentes e que também os residentes do Ironbound possam marcar presença e levantar algumas das questões que são deveras importantes. Lembro que neste momento questões relacionadas com segurança pública, com qualidade de vida, são primordiais para todos aqueles que vivem e trabalham aqui no Ironbound. Márcio dos Santos, Ricky Durães, na Hawkins Street School. Aproximam-se as eleições e tudo parece que vai ser bonito em maio. Portanto, vamos ver o que vai acontecer no próximo debate e nos que se seguem. O Presidente da República de Portugal conversou hoje com o líder do Partido Socialista, comunicando-lhe a intenção de o indigitar para formar governo. A conversa de Marcelo Rebelo de Sousa com o secretário-geral do PS não decorreu de forma presencial, o que é inédito nestes procedimentos, porque António Costa está em casa isolado com Covid. Vamos agora para a Guiné, porque o Presidente agradeceu as forças de defesa e à segurança terem impedido um atentado à democracia no ataque desta terça-feira ao Palácio do Governo em Bissau. Tiroteios intensos foram registrados nesta terça-feira nos arredores do Palácio do Governo da Guiné-Bissau. Os disparos levaram moradores a abandonarem o bairro, comércio e bancos fecharem as portas, enquanto veículos militares percorriam as ruas da capital. A União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental descreveram o episódio como uma tentativa de golpe de Estado. O pequeno país africano, com uma história política muito conturbada, pode ser atualmente palco do 5º golpe na região em menos de 2 anos. No Twitter, o presidente Umaru Sissoko Embalo afirmou que a situação está sob controle do governo. De acordo com Embalo, a tentativa fracassada de golpe deixou mortos e feridos com gravidade. Esta tentativa de golpe de Estado provocou a morte a 11 pessoas, para já. A comissão que investiga aqui nos Estados Unidos o ataque ao Capitólio tem na sua posse uma série de documentos rasgados por Donald Trump quando o ex-presidente estava na Casa Branca, segundo noticiou hoje o Washington Post. A comissão que investiga o ataque ao Capitólio tem em sua posse documentos rasgados, considerados importantes em todo este processo. Estas informações pertencem ao Arquivo Nacional, responsável por manter todos os documentos de trabalho de um presidente após a saída da Casa Branca. Entre os documentos presidenciais recebidos pelo Arquivo Nacional estavam documentos em papel que foram rasgados pelo ex-presidente Trump, confirmou a instituição em comunicado à agência AFP. Algumas folhas de papel foram recoladas com fita adesiva por funcionários de gestão de registro da Casa Branca, referiu o mesmo arquivo, acrescentando que outros documentos ficaram como estavam. De acordo com o jornal Washington Post, estes documentos fazem parte de mais de 700 páginas enviadas pelo Arquivo Nacional à Comissão de Investigação. O painel da Câmara dos Representantes investiga não apenas a conduta de Trump, em 6 de janeiro, quando este apelou à multidão para lutar incessantemente contra o resultado eleitoral, mas também esforços do republicano meses antes na contestação da derrota eleitoral ou na obstrução a uma transição pacífica de poder. Em meados de janeiro, este Comitê da Câmara dos Representantes tinha confirmado que estava a receber certos documentos que o ex-presidente esperava manter ocultos. O Comitê pretende divulgar as suas conclusões antes das eleições intercalares, que decorrem em menos de um ano e onde os republicanos podem recuperar o controle da Câmara dos Representantes e terminar esta investigação. O governo americano tem à sua disposição, ou melhor, à disposição dos interessados, cerca de 20 mil vistos HB2 destinados a trabalhadores agrícolas, pescas, hotelaria e restauração. O objetivo é ajudar os empresários a colmatar a falta de mão de obra nos setores acima referidos.
O Departamento de Homeland Security anunciou esta semana a disponibilização de 20 mil novos vistos H2B para a primeira metade do ano fiscal de 2022. Desse total, 6.500 serão voltados para residentes no Haiti, El Salvador, Guatemala e Honduras, conforme foi anunciado. Estes vistos têm o objetivo de suprir a falta de mão de obra enfrentada nos Estados Unidos devido à Covid e a outros fatores. Os vistos já estão disponíveis desde o dia 28 de janeiro. O visto H2B é destinado a trabalhadores estrangeiros não agrícolas de áreas diversas, tais como o turismo, a hotelaria, restaurantes, indústria, pescas, entre outras áreas. Esse visto pode ser usado por empregadores para a contratação de funcionários, para trabalho sazonal ou de caráter temporário, por exemplo, vagas nas quais o posto de trabalho está diretamente atrelado a um evento, o caso das colheitas e dependendo da estação do ano. O trabalho na pesca de mariscos e em estações de ski em alta temporada são outros exemplos, tal como na hotelaria e na restauração. Portanto, a falta de mão de obra, sobretudo em algumas regiões do país, fez com que a administração Biden tornasse possível emitir exatamente a autorização de 20 mil vistos, atenção, não agrícolas, mas ligados à restauração, aos serviços, à hotelaria, etc. Vamos para a Inglaterra, onde Boris Johnson é o mais recente líder europeu a juntar-se ao coro de ameaças à Rússia, com atenção a permanecer em torno do acumular de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia e o medo crescente de uma invasão. Boris Johnson é o mais recente líder europeu a juntar-se ao coro de ameaças à Rússia, com atenção a permanecer em torno do acumular de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia e um medo crescente de uma invasão. Numa altura em que há diálogo entre as várias partes, sem que haja, por enquanto, consenso sobre o caminho a seguir. O primeiro-ministro britânico esteve em Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e avisou Moscovo que o Reino Unido irá impor sanções assim que as tropas russas atravessarem a fronteira. It goes without saying that a further Russian invasion of Ukraine would be a political disaster, a humanitarian disaster. In my view, it would also be, for Russia, for the world, a military disaster as well. Vladimir Putin acusa o Ocidente de desrespeitar os acordos que foram feitos depois do desmantelamento do bloco soviético. A Rússia tem como principal reivindicação uma garantia de que não há expansão da NATO para leste, em especial à Ucrânia. O presidente russo recebeu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e mandou um recado aos Estados Unidos. Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент. As duas partes recusam fazer concessões. Moscovo mantém as tropas junto à fronteira, mas nega ter a intenção de invadir a Ucrânia. Quanto ao Ocidente, recusa dar garantias à Rússia em relação à não expansão da NATO para leste. E como aqui pelo Ironbound não conseguimos traduzir russo, portanto ficou exatamente o protesto de Putin em relação ao Ocidente. Percebeu isso perfeitamente, só que é sempre complicado saber o que é que o Presidente disse em russo. Casos de Covid, e isto agora é para Portugal, portanto, se pensa que eles diminuíram, não, aumentaram. Já se previa que o pico da Omicron, no nosso país, deve acontecer até ao final deste mês. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais de 56 mortes e 54.693 casos de Covid-19. Há neste momento 2.442 doentes hospitalizados, mais 5 do que ontem, dos quais 149 estão em cuidados intensivos, menos 6 do que na terça-feira. Por regiões, o Norte reportou 22.061 casos e 12 óbitos. Segue-se Lisboa e Val do Tejo, com 15.613 infectados e 24 mortos. O Centro soma 10.763 infecções e 12 mortes. Surge depois o Algarve, com 2.533 contágios e um morto. E o Alentejo, com 1.857 infectados e uma vítima mortal. Nos arquipélagos, os Açores somam 1.329 casos e 2 óbitos. E a Madeira registra 537 infecções e 4 vítimas mortais.
De acordo com os dados hoje revelados, a taxa de incidência aumentou para 7.081,7 a nível nacional e para 7.111,8 no continente. Já o índice de transmissibilidade, ou RT, registrou uma ligeira descida e é de 1,09 a nível nacional e de 1,10 no continente. Já morreram em Portugal mais de 20 mil pessoas com Covid. O número é muito grande, mas oferece uma ideia da gravidade da doença. Portugal registrou 54.693 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. O relatório desta quarta-feira, 2 de fevereiro, dá ainda conta de mais 56 mortes associadas à infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Em Portugal, a totalidade de mortos com Covid-19 ultrapassou os 20 mil, sendo que ao dia de hoje existe um total de 20.024 óbitos desde o início da pandemia. No que se refere aos dados sobre a situação nos hospitais portugueses, há atualmente 2.442 internados, mais 5 do que ontem, dos quais 149, menos 6 doentes que ontem, estão em unidades de cuidados intensivos. Portugal soma agora 613.013 casos ativos da doença, sendo que há mais de 33.989 pessoas que recuperam da infecção, refere o boletim da Direção-Geral de Saúde. O número é inacreditável. Os limites de lotação em eventos culturais e desportivos vão ser suspensos na Finlândia a partir de 14 de fevereiro, disse a primeira-ministra Sanna Marin. A maioria das outras restrições terminam ao dia 1 de março. A Dinamarca é o primeiro país da União Europeia a levantar as restrições relacionadas com a Covid-19. É já a partir desta terça-feira. Copenhaga vai seguir os conselhos da Organização Mundial da Saúde. Uma fração muito grande da população está infectada e o intervalo entre o início de um pico e o pico é de apenas 20 dias. A estratégia agora é proteger os mais vulneráveis. Temos de proteger os vulneráveis e evitar perturbações nas escolas, na economia e nos sistemas de saúde. A Dinamarca ainda registra máximos diários de infecções, mas considera que a alta taxa de vacinação é a grande arma para lidar com uma nova variante menos agressiva. Portanto, os países na Europa começam a abrandar as restrições. Pouco a pouco, essas restrições ligadas à Covid-19 vão sendo levantadas em vários países, com a generalização das doses de reforço da vacina e perante a aparente menor perigosidade da variante Omicron do vírus, que é, no entanto, bastante mais transmissível. Pouco a pouco, as restrições ligadas à Covid-19 vão sendo levantadas em vários países da Europa, com a generalização das doses de reforço da vacina e perante a aparente menor perigosidade da variante Omicron do vírus, que é, no entanto, mais transmissível. A Organização Mundial de Saúde diz que ainda é cedo para cantar vitória. Pedimos a todos os países que protejam as pessoas usando todas as ferramentas ao seu dispor, não só as vacinas. É prematuro para qualquer país render-se ou declarar vitória. Este vírus é perigoso e continua a evoluir à nossa frente. A Dinamarca deixou de considerar a Covid-19 uma doença socialmente crítica e levantou por isso a quase totalidade das restrições ligadas à pandemia. O governo alega que a doença representa agora um fardo menos pesado para o sistema de saúde e o país tem uma boa taxa de vacinação e uma boa capacidade de testagem. Lona tem 60 anos, vive em Copenhaga e diz que está contente com o levantamento das restrições, mas mesmo assim tem algum medo e anda com uma máscara na mala para pôr-se a entrar num sítio com mais gente, porque o vírus continua a circular. Apesar disso, o levantamento das medidas dá um sentimento de liberdade. Também a Noruega decidiu acabar com a maioria das restrições ligadas à Covid com efeito imediato. O teletrabalho deixa de ser obrigatório e os restaurantes voltam a poder servir álcool para lá das 11 horas da noite. Em França terminam os limites de capacidade nos concertos e nos eventos desportivos. A máscara continua a ser obrigatória nos transportes, mas deixa de o ser na rua. O passe vacinal, que substitui o passe sanitário e implica estar vacinado contra a Covid, é obrigatório na maioria dos locais públicos.
Eu queria que ficasse a saber que em Portugal 9 milhões de portugueses já têm o certificado ativo de vacinação. Imagine bem, 9 milhões. E também a notícia que recebemos há pouco da cidade de New York, que dá a informação de que o Mayor Ras Baraka decidiu prolongar por mais 2 semanas as restrições que havia para a entrada em estabelecimentos públicos da cidade. Portanto, até ao dia 17 mantém-se a exigência do certificado de vacinação nos estabelecimentos para quem cumpre essa mesma ordem. E agora, o governador do estado de Virgínia foi processado pela Organização União Americana das Liberdades Civis por ter decretado que o uso de máscaras passa a ser somente opcional nas escolas do estado. A ACLU, União Americana das Liberdades Civis, da Virgínia, processou o governador do estado, Glenn Youngkin, por tornar o uso de máscara opcional nas escolas. A organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover os direitos e liberdades civis, refere que esta é uma medida que viola os direitos dos estudantes vulneráveis a complicações derivadas da infecção pelo novo coronavírus. O processo, apresentado a um tribunal federal em Charlottesville, na Virgínia, exige a implementação da ordem de restrição temporária, bem como a eliminação permanente da decisão tomada pelo governador local, que impede distritos escolares de implementarem uma obrigatoriedade do uso de máscara facial. O processo da ACLU argumenta assim que a revogação dos mandatos que exigem a obrigatoriedade do uso de máscara exclui esses estudantes das escolas públicas, em violação da lei dos americanos portadores de deficiência e da lei de reabilitação. Neste processo contra o governador da Virgínia estão envolvidos estudantes cujas condições de saúde os tornam particularmente suscetíveis a doenças graves caso contrariem a Covid-19. Segundo o processo judicial, englobam-se neste leque crianças com o cancro, a fibrose cística, a asma moderada ou grave, a síndrome de Down, bem como situações de doença pulmonar ou de sistema imunitário enfraquecido. Glenn Youngkin tinha já enfrentado um outro processo judicial imposto por 7 conselhos escolares por causa da mesma medida. A disseminação da variante Omicron do SARS-CoV-2 e as medidas mais restritivas que estão a ser adotadas em todo o mundo vão mesmo penalizar a economia mundial, segundo o Fundo Monetário Internacional, que reviu em baixa as previsões de crescimento económico para este ano. O impacto vai continuar a fazer-se sentir, pelo menos até 2024. A disseminação da variante Omicron do SARS-CoV-2 e as medidas mais restritivas que estão a ser adotadas em todo o mundo vão penalizar a economia mundial, segundo o FMI, que reviu em baixa as previsões de crescimento económico para este ano. O impacto vai continuar a fazer-se sentir pelo menos até 2024. No início do 3º ano da pandemia, o balanço de mortes a nível mundial subiu para os 5,5 milhões. As perdas económicas devem chegar aos 13,8 bilhões de dólares até 2024, em relação às previsões anteriores à pandemia. O crescimento da economia global deve baixar este ano dos 5,9% para os 4,4%, meio ponto percentual abaixo do que tinha sido apontado nas previsões de outono. Em relação à zona euro, a previsão do crescimento para este ano foi revista em baixa para os 3,9% e deve abrandar para 2,5% em 2023. O mais recente relatório antevê que a variante Omicron vai ter um impacto na atividade do primeiro trimestre deste ano, mas esse efeito vai começar a desvanecer-se no segundo trimestre. O vírus tem impacto também na inflação, que deve acelerar a nível mundial. A subida dos preços no consumidor nas economias desenvolvidas deve ficar este ano a um nível bastante mais alto do que tinha sido anteriormente previsto e abrandar a partir do próximo ano. Há uma nova variante da Omicron mais contagiosa. A Omicron B2 está em observação pela comunidade médica e já se espalhou a nível global e é mais contagiosa. No entanto, não vamos pensar nessa situação até que os epidemiologistas possam dar-nos mais detalhes e mais pormenores sobre o índice de contágio desta nova subvariante da Omicron. E agora vamos até Portugal, porque está connosco já o Dr. Nelson Trezo, que é o nosso advogado residente e que hoje nos vai responder a 2 perguntas, e é muito simples.
Vamos falar de quem é a cabeça de casal. Boa noite, Nelson. De quem é a cabeça de casal nas partilhas em Portugal quando não é feita uma partilha? Isso é uma pergunta e é a primeira que nós te colocamos. Boa noite, Luís. Importa fazer aqui uma distinção. Quando o autor da herança, quem é o autor da herança? É a pessoa que morre. Deixa uma herança. Essa herança, primeiro, é objeto de liquidação. O que é a liquidação? É saber os ativos e os passivos da herança. Ou seja, saber que dinheiros é que deixou, que bens móveis ou imóveis é que deixou, e se deixou algumas dívidas. E muitas vezes o que acontece é que há um bom relacionamento entre os pais, ou o pai ou a mãe, enfim, o cônjuge sobrevive, o viúvo ou a viúva, com os filhos. E essa herança, de facto, é liquidada, mas não é partilhada. Ou seja, fica a herança indivisa, sem determinação de parte ou de direito. E nas cadernetas perdiais das finanças, o que aparece, e isso faz com que muita gente faça confusão e até fique intrigada, aparece, portanto, no titular, aparece cabeça de casal, herança de fulano tal. Isso é perfeitamente normal. Porquê? Quando alguém morre, as finanças criam um NIF para o autor da herança. Ou seja, a pessoa que morre deixa de ter o NIF, portanto, o NIF desaparece, e é criado, em alternativa, o NIF da herança, que começa por 7, pelo algarismo 7. E é esse NIF da herança, enquanto ela não estiver partilhada, enquanto ela estiver indivisa, é esse NIF da herança que comanda tudo. Comanda o IMI, comanda as rendas que passarem, se efetivamente algum dos bens imóveis estiverem arrendados, etc. Portanto, o NIF da herança, a partir do momento em que a pessoa morre, o autor da herança morre, a partir desse momento é o NIF da herança que comanda toda a situação. Portanto, não se preocupem se virem no titular, na caderneta perdial, cabeça de casal de fulano tal. Nelson, eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta para ti. Muitos dos nossos imigrantes têm propriedades em Portugal que estão arrendadas ou alugadas. Propriedades rústicas e urbanas. Portanto, há muita gente que não sabe, em relação aos arrendamentos, como é que se processa a emissão de recibos, já que é uma grande confusão. Isso é fácil. Se a pessoa, o senhorio, portanto, se a pessoa tiver mais de 65 anos, não precisa de passar recibos verdes eletrónicos. Pode passar os recibos manualmente. Aqueles livrinhos que há, onde se escreve a quantia recebida, o mês a que diz respeito, etc. Se a pessoa tiver menos de 65 anos, a lei obriga a que faça o registro no portal das finanças e que os recibos de renda sejam eletrónicos. Ou seja, é através do portal das finanças que esses recibos são emitidos. E atenção, o contrato de arrendamento tem de ser registado no portal das finanças e a cada mês que passa, portanto, conforme as rendas se vão vencendo, é necessário emitir cada um desses recibos. O recibo de janeiro, de fevereiro, março, abril e por aí fora. Tomar atenção a isso. E depois, em sede de IRS, a taxa liberatória é de 28%. Portanto, há 28% sobre o valor das rendas. Muito obrigado. 28%, não se esqueça, sobre o valor das rendas são para o Estado. Isso já imaginávamos que ia acontecer. Agora vamos falar de um bichinho muito interessante, o groundhog, que é uma coisa que o Nelson não tem em Portugal. Um bichinho chamado Billy, que começou agora, na medida em que o outro anterior animalzinho, o groundhog, faleceu há pouco tempo e conseguiu viver durante mais de 30 anos. Agora o novo chama-se Billy e, portanto, eles, os groundhogs, há décadas que anunciam o fim do inverno. Portanto, este bichinho já saiu da sua toca e viu a sombra, o que significa que vamos ter uma percepção deste animal de mais 6 semanas de frio, chuva ou vento. Não sei se é boa notícia para si, mas o que é certo é que o animalzinho, o groundhog, que ali está ao colo de um dos membros da comissão, já viu a própria sombra. Isso podia acontecer com os humanos, olharem para a sua própria sombra e adivinhar quando é que o inverno iria acabar. Mas tal ainda não acontece. Vamos agora para uma outra notícia. A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi anunciou esta quinta-feira
um investimento de 23 mil milhões de euros no segmento elétrico dos próximos 5 anos para lançar 35 novos modelos de carros elétricos até 2030. A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi anunciou esta quinta-feira um investimento de 23 mil milhões de euros no segmento elétrico nos próximos 5 anos para lançar 35 novos modelos de carros elétricos até 2030. Uma aposta nas sinergias, diz o presidente da aliança. Alinhámos os roteiros nas tecnologias de baterias EV, levando, entre outros, à seleção de um fornecedor comum de baterias para a Renault e Nissan em França, Reino Unido e Japão. Definimos uma visão comum sobre a arquitetura elétrica e eletrónica. Jean-Dominique Senard garantiu que a crise acabou e a aliança está hoje mais forte do que nunca, com bases sólidas e cooperação flexível. O roteiro para 2030 prevê ainda o aumento da utilização de plataformas comuns entre os 3 fabricantes, devendo cobrir 80% dos seus 90 modelos em 2026. E entendemos que, no meio de Covid, problemas entre a Rússia e a Ucrânia, ficava bem um pouco de música, na medida em que vamos falar de um grande amigo, Dionísio Garcia, locutor da WJFD, que é a maior estação de rádio em língua portuguesa nos Estados Unidos e que está sediada em New Bedford, Massachusetts, mas também faz parte de uma banda icónica da Nova Inglaterra, os Capitalistas. Entretanto, o Dionísio adora blues, rock e muito mais. Juntou amigos e fez um trabalho musical magnífico. Fique com o Dionísio, os amigos e um magnífico trabalho. Luís, muito obrigado. Olha, isto faz parte da comemoração dos meus 50 anos de carreira, não é? Eu trabalho a solo, onde eu tentei desta vez envolver muitos amigos. É um trabalho separado do conjunto dos Capitalistas. E, pá, isto é um pouco de mim também. E então, as minhas raízes originais são blues. Eu criei-me em Portugal, eu trouxe na bagagem para a América, blues, rock, enfim, um pouco por aí. E então, eu sou um fã amante dos blues. É difícil e não sabes por onde ir. Então decidi gravar a semelhança que se faz aqui na América, Eric Clapton e amigos e por aí, um pouco por aí, não é? Eu resolvi escolher 4 músicos na qual tenho plena confiança, digamos, de tocar com eles, que é neste caso o Torinho Henriques, que canta comigo, o Nelson, aliás, o Nuno Capataz, que é o conhecido tendo chutes e pontapés aqui da área. Depois tenho o Cabral, o Manel, que todos nós conhecemos, tocamos juntos em Portugal. E então fizemos blues e amigos, ou seja, é um pouco nós 4 a cantar blues, com músicos convidados que eu tive, o Eric na guitarra, na bateria o Derek, e no piano está o Tony Ferreira, aliás, Mário Ferreira, assim é que é. E nós fizemos aquela música no estúdio do Tony, com o Roberto Leonardo a fazer toda a produção. E eu acho que sei muito giro. Eu acho que o vídeo está muito engraçado, porque nós estamos a tocar com muita liberdade, com muita alegria, muito envolvimento no vídeo. E ao fim do dia não vale a pena a esperança perder. Eu tentei fugir um pouco daquilo que faço quando vou para as festas locais, tudo isso, e fazer também um pouco de mim. Acaba por sair blues e amigos. É uma canção que quem já ouviu, o vídeo gostou, e para mim eu estou muito grato por isso. A rádio é o meu maior desafio. E porquê? Estou na rádio todos os dias. Agora estou da manhã das 6 às 10, faço o programa ao sábado, e a rádio, melhor do que ninguém, tu sabes muito bem, que tem que ter paixão por aquilo. A gente tem que amar a rádio para poder fazer rádio com muita paixão. E tudo o que eu faço na vida é com paixão. E de modo a trabalhar na WGFT, são 50 mil watts de potência FM estéreo. É fascinante. O conjunto não acabou, atenção. Os Capitalistas continuam. E eu tenho em mão já uma digressão a Portugal este verão, tudo isso, a pandemia, não é? Abrandar um pouco e em termos de segurança eu posso ir lá. Isto é um trabalho e uma digressão que eu vou fazer em Portugal e também aqui em alguns sítios
Aliás, estou a planear ir a New Jersey também, há alguns contatos já, e, digamos, mostrar aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou na realidade. Nada contra a música popular, atenção, não quero que me possam interpretar mal, não, eu gosto da música popular, gosto de tudo isto, mas um pouco de mim, um pouco daquilo que eu cresci e vivi, é o retrato, digamos, neste trabalho dos 50 anos de música, mais em concreto neste Blues e Amigos. As coisas acontecem. Há dias assim, isto quando sai mesmo. O Dionísio, grande músico, excelente locutor, o homem que ama a rádio, como nós amamos também a rádio e a televisão. E agora vamos falar do desporto, porque hoje houve surpresa, mais uma, negativamente, para os benfiquistas. O Benfica perdeu no Estádio da Luz por 2-1, frente ao Gil Vicente. Portanto, um resultado nada favorável aos encarnados, a assinalar que a crise continua no seio da equipa dos encarnados. Em relação ao Sporting, o Sporting conseguiu vencer a Bessade por 4-1. Portanto, uma excelente exibição do Sporting, que está em grande, portanto, e em crescendo, e que neste momento se vê mais longe da equipa encarnada na classificação geral. Também Pizzi pode estar na agenda do Başakşehir da Turquia. A informação é avançada nas redes sociais por vários jornalistas desse país, que referem que o clube já iniciou contactos com as Águias de forma a começar as negociações. Também reviravolta no negócio Jetson Fernandes. O médio português vai mesmo para o Beşiktaş, mas jogará até ao final da temporada por empréstimo no Rizespor, uma vez que as Águias Negras não podem registrar mais jogadores estrangeiros. Também nos referimos ao Brasil porque ontem houve uma enorme briga nas bancadas do Mineirão. Termina com 21 detidos durante o jogo da seleção com o Paraguai. Segundo a Polícia Militar, 2 pessoas ficaram feridas durante este confronto entre, portanto, adeptos rivais de equipas locais. Portanto, como podem ver, nada bonito de ver, não é? Bem, à altura de irmos ao câmbio, saber como é que está a cotação do dólar americano em Portugal e do real no Brasil. Em relação ao espaço Schengen ao Portugal, o dólar 0,88, 1,13 para a venda. Depois temos o real no Brasil, 5,27, 0,18 para a venda. E em relação ao tempo, posso garantir-lhe que no meio do país a situação é completamente diferente daquela que temos aqui. Portanto, para lá, situação de temporal, de grandes quedas de neve, de um inverno mais rigoroso. Aqui pela costa leste, nos próximos dias vamos continuar relativamente bem, mas os pormenores esses estão na ideia e nos pormenores da nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 43 graus, Filadélfia com aguaceiros com 46 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 43 graus, Boston com aguaceiros com 43 graus, Hartford com aguaceiros com 44 graus, Danbury também com aguaceiros com 45 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 77 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 78 graus, Los Angeles com sol com 66 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Pronto, já sabe com o que é que vai contar em relação ao tempo. Vamos fazer uma pequenina pausa, regressamos já a seguir com a linha aberta. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si.
A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Bife do lombo sem osso, 9,99 a libra. Costela de porco, 2,49 a libra. Pimentos vermelhos e verdes, 1,49 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva. Qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Nestum com mel, 300 gramas, 2 a 6 dólares. Ilha Azul, queijo vaca, 6,99 a libra. A queijo São Jorge Topo, 12 meses, 9,99 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. E agora vamos todos seguir o conselho da Maria Aurora, que sempre faz isto connosco. Por favor, baixem o som da televisão e falem apenas o telefone. Vamos ver quem é que temos na linha. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Meu amigo Luís Pires. Oh, meu querido amigo, então, está tudo bem? Olha, graças a Deus, estamos bem, estamos aqui, já passou uns dias de frio também, mas... Sim, eu sei. Mas de qualquer maneira... E estava a chamar para vocês, para saber como é que vocês têm andado aí com este snow em New Jersey. Temos uma coisa que vocês não têm aí, que é um bocadinho de neve ainda, por aqui, porque noutras regiões do país é uma autêntica desgraça. Ficamos agora a saber que o mau tempo e a neve está a causar problemas gravíssimos em 20 estados americanos. Portanto, vocês aí não têm esse problema na Flórida, não é? Não. Pois. Mas então, também não podia ser tudo mal. Exatamente. Tem que aproveitar o tempo que faz, que mesmo sendo frio, não é tão frio como aqui. Não. certo? Não. É como ele disse, eu cheguei a 80 aqui. É 80, veja bem. Nós, 80 é 2 vezes. Tivemos 40, portanto, significa que são 2 vezes a temperatura daqui em relação à Flórida. Meu querido amigo, olha, se foi... Meu amigo Luís Pires, vou-lhe fazer uma pergunta tola, mas... Porquê é que vocês não aumentam esse programa mais uma meia hora? Pá? A linha aberta como é que eu vou dizer? Isso é uma linha muito produtiva e muito informativa. Sim, nós temos isso em plano já a começar para o próximo mês, com algumas alterações, e vamos dedicar mais tempo, de facto, a esta linha aberta, porque é absolutamente também necessário. não vou pedir muito, mas mais meia hora. Olha, um grande abraço, fique bem em Palm Coast. Muito obrigado, um grande abraço. saúde bastante para si e para o amigo Ricky. Muito obrigado, prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Mais uma vez, um amigo da Flórida também entrar em contacto connosco, portanto, pedindo-nos para aumentar o espaço da linha aberta, que estamos a considerar a partir do próximo mês de março. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor.
boa noite. Boa noite. Luís Pires. Sim. Olha, é o Manuel Sousa, aqui de Norte Newark. Sim, Sr. Sousa, faz favor. Eu só quero uma... Como é que eu ia dizer isto? Uma clarificação dos dados que nos dão em Portugal pela televisão, do Covid-19. Portanto, eles dão-nos hoje 50 e não sei quantos mortos. Sim. Pronto. E depois dizem que a coisa que está a diminuir. Então, se morre mais gente, não está a diminuir. Pois, e depois dão menos internados e menos pessoas nas urgências, não é? Pois. É que se morrem as pessoas, claro que há menos nos hospitais e menos nas... Eu tenho uma explicação para si. Foram morrendo. Pois, eu tenho uma explicação. Eu disse há dias, num bloco de notícias do Especial Informação, que iríamos ter até 145 mil casos por dia, mas que os dados estatísticos do Ministério ligado portanto, à saúde só iria divulgar entre 50 e 75 mil casos por dia. No entanto, eu posso lhe adiantar que essa informação é divulgada aos meios de comunicação em Portugal e a nós também, às 10 da manhã, portanto 3 da tarde, hora de Portugal. No entanto, o senhor tem razão. Há mais gente, portanto, o pico desta pandemia vai ser no final deste mês. Então, sim, a partir daí vamos assistir a um declínio, tal como aqui. Havia, por exemplo, 9 mil casos há uma semana, passou para 2.200 casos, porque aqui já atingimos o pico desta variante Omicron. Portanto, agora é vê-la descer. Em Portugal também. Portanto, como eles dizem que no final do mês as coisas vão correr melhor, nós esperamos que isso aconteça, mas até lá ainda vamos ter mutos casos. E olha que vai ser na média dos 45 a 55 mil por dia, vou-lhe já dizer. É que eu ouvi 40 mil, e depois 50 e 58 A informação oficial foi-lhe dada pela Catarina Rebimbas e é a mesma que eu tenho, que foi divulgada. Isto não, a mim não me convence, porque não sei porquê. A coisa é que morrem pessoas. Pois, claro, que se morrem nos hospitais ou nos lares, vai haver menos pessoas internadas, menos nas urgências. Claro. E é que isto parece-me a mim que é uma coisa que o Ministério da Assistência Social... Ou da Saúde, pois, o setor da saúde, sim. Não condiz uma coisa de um dia para o outro. Vocês façam as contas sim. E vejam de um dia para o outro, de uma semana para outra. E é que disseram que agora que o pico estava a baixar. Não, a final do mês. Pessoas, há 2 semanas morriam 19. E há 3 morriam 30 e tal. Agora já estamos nas 50. E já foi explicado, pela Direção-Geral de Saúde que a maioria dos óbitos em Portugal neste momento são pessoas da terceira idade, já vacinadas, mas cujo prazo, digamos, o prazo que as vacinas dão para criar anticorpos no corpo já se esgotou. E então é necessária uma dose de reforço e muitos desses idosos não receberam a dose de reforço. Portanto, é preciso que isso aconteça. Portanto, é estar atento à situação das pessoas com mais idade. É uma pergunta que eu deixo no ar. Deixe. Porque é que o Governo incentivou a primeira e a segunda vacina e agora não faz nada para incentivar a terceira. Então, essa é a pergunta. Eu digo assim, eu já sou uma pessoa com 74 anos. Sim. Eu tenho intenções de ir para Portugal, então também vou morrer lá sem assistência. Será assim? Essa é a pergunta. Será assim que eles tratam os cidadãos? Essa é a pergunta que eu deixo, exatamente como o senhor fez. Deixo isso às autoridades portuguesas para que olhem mais para a saúde, para as pessoas com mais idade e para que atribuam a dose de reforço a muita gente. Portanto, é importante e eu agradeço muito a sua chamada porque é muito pertinente e eu faço a mesma questão. Muitas vezes nota-se, muito obrigado, nota-se que há um aumento do número de óbitos, mas que os casos ativos sobem. Portanto, exatamente como eu expliquei, o Governo disse que poderíamos chegar aos 100 e não sei quantos mil, mas que só iria divulgar uma média de 40 a 75 mil por dia. Portanto, esta é a base. A partir do dia 1 de março, a situação tende a normalizar. Eu também não percebo muito bem esta ideia do Governo português e do setor da saúde com números que não me parecem também, como este nosso telespectador, não me parecem muito reais. Mas
é uma situação. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. É o Sr. Luís. Sim, olá, boa noite. Sr. Luís, boa noite. Olha, daqui estou a falar de Lodai. Queria fazer uma pergunta para uma minha amiga. Sim, diga. É que ela comprou um bilhete na TAP já há 3 anos e nunca mais devolverem o dinheiro. Não pode ser, minha senhora. Tem que receber o dinheiro, tem telefonado para a TAP, tem tentado ligar para a TAP. Tem tentado ligar para a TAP. Olha, uma coisa, pergunta que eu lhe vou fazer. Comprou os bilhetes na própria, através da TAP, ou foi numa agência de viagens, ou num site online, ou como é que foi? Numa agência de viagens. Já contactou a agência de viagens? Sim, várias vezes. Sim. E mandem chamar diretamente para Eu a TAP. vou-lhe dizer e pedir o favor que nos envie exatamente os pormenores e pode fazê-lo enviando-me o nome das pessoas que iam viajar, as datas, e eu terei todo o gosto em saber junto da TAP o que é que se passa com o reembolso, porque não tem sentido estar 3 anos à espera dele. Já devia ter sido pago há muito tempo. Portanto, agradecia que me enviasse isto para Luís Pires, @Global Media Inc. Pronto, é assim. Ou então telefonar para cá no final do programa, ou eu ligar-lhe, eu vou ter o seu telefone disponível. A produção já tem, não é? Portanto, eu já lhe ligo daqui a alguns minutos para lhe pedir esses pormenores, está bem? Pronto, muito obrigado. Muito obrigado também, eu já lhe ligo para o Lodai. Pronto, obrigado. A situação da TAP são 3 anos, é impensável e é contra a lei estar 3 anos sem receber um reembolso. É aquilo que a IATA diz e não pode ser. Portanto, nós muitas vezes servimos de intermediários, como já fizemos, com as autoridades da TAP aqui nos Estados Unidos, a quem muito gostosamente explicamos o que se passa e eles muito gostosamente aceitam essas nossas inquirições e depois dizem-nos se a situação está resolvida ou não. Mas muitas vezes o que é pago em cartão de crédito, por exemplo, Discover, tem havido imensos problemas com isso. Agora, através de uma agência de viagens, a agência de viagens deveria reembolsá-la, no caso de já ter recebido o reembolso. Isso é o primeiro ponto. Eu duvido muito, porque são 3 anos de espera, é muito tempo. Portanto, deve continuar a contactar a TAP, enquanto nós por aqui também vamos fazendo o mesmo. Portanto, aguardo por notícias. Agora temos mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Muito boa noite, Sr. Luís. Então, está tudo bem? Está tudo por aqui, está. E o meu amigo, está bom? Olha, está tudo bem, graças a Deus. Olha, eu tenho uma pequena pergunta. Diga. Aquele senhor disse uma coisa muito bem acerca da saúde em Portugal e da dose de reforço. A minha mãe em Portugal foi uma sobrevivente de cancro. E pronto, infelizmente apanhou o Covid, mas graças a Deus ficou bem. E só lhe deram uma dose de vacina. Os médicos nunca mais entraram em contato com ela, sendo uma pessoa de risco, tendo feito os tratamentos que fez, graças a Deus está cá. Os médicos, só depois de ela ter apanhado o Covid e de ter recuperado, que lhe deram a primeira dose. Muitas pessoas em Portugal já receberam segunda dose, pessoas até mais novas do que ela e mais saudáveis. E uma pessoa como ela, que esteve em risco, podia não ter estado neste mundo mais. Só foi administrada uma dose. É o país que temos, porque muitas vezes dão-nos uma ideia de que está tudo vacinado, mas não está. É inacreditável que aconteça isso num país que está, e maioritariamente com gente idosa, e que necessitam de facto desse apoio. Já deviam ter tomado a dose de reforço e não a segunda vacina. Já deviam estar com a dose de reforço. E sempre atentos, porque vai acontecer que daqui a 6 ou 7 meses vamos ter que tomar mais uma dose, não é? Mas, de facto, o caso da sua mãe é um caso preocupante e acontece de certeza com muita gente em Portugal que espera do governo alguma atenção e não a tem. Enquanto eles, para as televisões, dizem completamente ao contrário. Eu cheguei a ir em Portugal na altura da pandemia, em que, infelizmente, ela tinha que ir fazer os tratamentos e eu tive que sair dos Estados Unidos, porque, pronto, mãe é mãe. Claro. E então eu tive que lá ir e foi completamente inadmissível ver pessoas mais novas e mais saudáveis do que ela a tomar vacina, sim. a tomarem a vacina
mas ao mesmo tempo não só isso, a terem mais atenção pelas partes do serviço de saúde, pelos serviços governamentais, pois, do que uma senhora com 61 anos que sofreu de um cancro que podia a ter matado e não fizeram ela nada. Praticamente ficou ali esquecida. Pois, tem toda a razão, meu caro amigo. Eu dou-lhe exatamente toda a razão, porque conheço bem a realidade e sei que muitas vezes as coisas não são como os políticos dizem. Eu agradeço muito a sua atenção. Estas porque eleições, temos mais gente em linha. Sim, diga. E espero que pelo menos agora o Primeiro-Ministro, agora, como agora entrou, que ganhou, olha, dou-lhe os parabéns. Ele já lá estava, portanto. Sim, mas que continua e espero bem que ele pelo menos olhe para as pessoas que estão a sofrer. Certo. Pronto, meu caro amigo, olha, agradeço imenso muito a sua obrigado. chamada, porque é muito importante lembrar às pessoas que a terceira idade é uma idade para não esquecer. Aliás, eu queria também hoje dizer que fiquei muito, muito desiludido e muito triste com uma notícia que vi hoje de uma senhora já idosa num lar que faleceu e foi mantida na sua cama durante 2 semanas, tendo ao seu lado várias utentes vivas. Portanto, essas pessoas que estavam vivas num quarto de um lar em Portugal estiveram a conviver com uma senhora falecida durante alguns dias. A dona do lar, que foi penalizada e apresentada hoje em tribunal, diz que foram só 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias é muito tempo. 1 hora é muito tempo. Portanto, estas coisas acontecem em todo lado, mas quando acontecem em Portugal, ficamos preocupados com os cuidados que damos às pessoas da terceira idade, que deram o seu contributo em vida e que são os nossos pais, os nossos avós e que devem merecer a consideração do Governo, das autoridades, dos lares e da sociedade em geral. Agora vamos fazer uma pequenina pausa, já voltamos para os habituais parabéns a você. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, vamos agora para o Happy Birthday to You. Temos 2 pessoas a quem vamos desejar... A quem vamos desejar parabéns. Então vamos ver o Happy Birthday to You. O Happy Birthday to You, ou parabéns a você, vai para o único aniversariante deste setor, o Mário Simões, 60 anos, meu caro amigo, bela idade, portanto, muitos parabéns para si. E ainda tenho os parabéns para a nossa querida amiga La Salete Araújo, que hoje cumpre mais um aniversário, não vou dizer a quantidade de anos que a menina tem, porque naturalmente as senhoras tentam, ou pelo menos não merecem que nós divulguemos a idade delas. De qualquer maneira, os nossos parabéns à La Salete, à família em si, e que tudo corra bem. Apago muitas velinhas no decorrer dos muitos anos que ainda tem pela frente. E agora vamos às despedidas, é habitual. Portanto, já sabe que em nome da produção, da realização, da apresentação deste programa, todos nós lhe desejamos a si uma muito boa noite e amanhã aqui estará o Rico Durães. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.